Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando um material complementar do curso Atuação da Prática do Advogado no Inquérito Policial. Estamos aqui com imensa satisfação sendo recebidos pelo maestro, professor Lênio Streck. E aqui nesse momento vamos abordar algumas questões que são de certa forma amplas. São questões amplas e que têm uma perspectiva macro com relação à prática da advocacia e que tem como reflexo também o próprio funcionamento atual do sistema de justiça, em especial o sistema de justiça criminal, que é aqui o nosso foco. Então, professor Lênio, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Eu gostaria de perguntá-lo, quais são os maiores desafios do advogado, mas em especial do advogado criminal? Como a gente pode cruzar, digamos assim, algumas informações, alguns fatores, principalmente levando em conta toda a sua obra, toda a sua dura crítica, a denúncia que vem sendo feita com relação à ausência de parâmetros objetivos, o descolamento da decisão, a tomada de decisão dos atores judiciais com relação à tradição jurídica, ao plano normativo, ao plano legal. Como a gente pode problematizar essa questão, professor? Bom, a primeira questão que eu diria é que todo advogado iniciante ou já militante deveria assistir o filme A Ponte dos Espiões, The Bridge of Spies, que é um filme com o Tom Hanks, e ali tem o que eu criei a partir disso num texto do Conjur, e esse texto tem que ser lido, que é o fator Stoic-Mujik, que é a história exatamente do advogado que defende um espião, um sujeito acusado de espião, um russo, e que contra tudo e contra todos ele defende. Até o seu filho em casa pergunta para o pai se ele era comunista. O pai disse: não, eu sou apenas advogado, eu só cumpro o meu dever, eu defendo independentemente do que os meus clientes fizeram. E aí a distorção também que hoje a gente vê muito, com relação a essa... A criminalização da advocacia, Então, esse é o primeiro passo, ler esse texto, assistir esse filme, se inspirar no personagem e a partir disso também levar em conta uma questão importante: o imaginário que se criou no Brasil sobre o poder dos juízes, o poder do Ministério Público, e o não poder do advogado. E não o poder do advogado. Quer dizer, o advogado acaba se colocando numa espécie assim, de discurso da servidão voluntária. Etienne Labossière escreve em 1548 o discurso da servidão voluntária, dizendo, no fundo, uma coisa que só 400, 500 anos depois se desenvolve com mais especificidade, que é o conceito de ideologia, que é o conceito de representação, e o advogado acaba assumindo o seu lugar, entre aspas, que é o seu lugar que lhe reservaram. Então, a advocacia no Brasil hoje se tornou um exercício de humilhação cotidiana. Perfeito, tivemos inclusive um texto que relatou dentro dele, inclusive um caso recente que aconteceu com um colega lá de Natal, no Rio Grande do Norte, Dr. Alan Clayton. Pois eu fiz um texto sobre isso. A questão extras autos, a informação que foi colocada, que não consta dos autos, mas que foi considerada pelo juiz para manter a prisão. Esse texto também vocês poderiam indicar porque... E o outro texto que já duas vezes, por alguma razão, esses dias, esse texto voltou um ano e meio depois. Eu fui surpreendido que ele foi o segundo texto mais lido da semana, que é esse: a advocacia é o exercício de humilhação diária ou cotidiana. Por alguma razão ele transformou num meme, porque ele acabou sendo levantado de novo por alguém em face de alguma circunstância, que talvez tenha sido esse problema do Batóquio
Certamente. com o Sérgio Moro, e aquilo voltou, né? Então esse conjunto de coisas são necessárias, esse conjunto de elementos, de textos para a conscientização do papel do advogado, que não é um papel de submissão, é um papel do mesmo patamar, mas ele tem que saber disso, tem que avisar o advogado. Isso é um longo trabalho. Nós estamos atrasados, né? Nós estamos atrasados nisso. Exato. Essa discussão, assim, eu acho que ela já devia ter sido travada com a seriedade que a questão requer há muito tempo. Mas como nós podemos traçar estratégias para empoderar os advogados e advogadas, né, do papel que lhes são reservados dentro do sistema de justiça, enquanto atores judiciais, etc. O primeiro eu penso que isso passa pela mudança do imaginário, das coisas. Por exemplo, uma questão filosófica importante. A prova ou a comprovação da submissão do advogado ou de sua dependência ao PCJ, que é o privilégio cognitivo do juiz, que é uma questão ainda da filosofia da consciência. Eu sei que para a grande maioria da advocacia, ou até para professores, enfim, ou para alunos, falarem em filosofia da consciência, essas coisas, é algo que soa muito estranho, porque a filosofia sempre ficou de fora, né? Por isso que ficou muito medíocre. Eu estou falando medíocre no sentido de Montesquieu, não no sentido pejorativo. E a comprovação disso está no projeto do Código de Processo Penal, que eu fiquei absolutamente surpreso em 2010, quando eu li o projeto. Eu nunca fui consultado para nada nesse projeto que estava lá. Que é um crime nacional. Nunca fui consultado para isso. Fui consultado agora, até eu fiz emendas já, fui ao Parlamento, convocado pelo Parlamento para ir lá, mas eu vi o artigo, não sei se é o 168 do projeto, do anteprojeto, portanto, um projeto que já foi aprovado numa comissão, já está em fase adiantada, e dizia ali que o juiz terá livre convicção, livre convencimento para decidir, enfim, buscar a prova. Ora, ainda manteve esse paradigma. Se a advocacia, se a grande advocacia, se os professores de processo penal estavam lá e deixaram isso passar, é porque está muito arraigado ainda. Eles não se deram conta que esse é o problema. Eu tive várias discussões com processualistas, né? Eu não sou um processualista, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho, né? Para deixar muito claro, eu sou um constitucionalista, né? Não sou um processualista. Mas eu acho que quem lida com direito constitucional, ele tem a possibilidade de olhar tudo isso de um certo belvedere, de um certo patamar. E eu discuti com um grande processualista, amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, mas há textos que comprovam isso que eu estou dizendo. Eu não vou trazer isso à baila, é um professor já antigo, em que ele, quando eu escrevi um texto atacando esse problema do CPP, ele se irritou e disse: mas como você ataca o livre convencimento se ele é motivado? Aí eu disse assim: vamos conversar sobre o assunto, precisamos falar sobre o Kevin, né? Fazendo uma referência àquele filme do rapaz que matava passarinho e depois matou os colegas do colégio. Precisamos falar sobre o Kevin. Eu digo, precisamos falar sobre o CPP. E finalmente, depois de um mês de discussão e troca de cartas, etc., ele se deu conta de que o problema do livre convencimento, da livre apreciação, era um problema fulcral, porque ali estava a raiz da toda a problemática que vem desde o século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, fica mais forte na Alemanha com Oscar Billow, da questão do solipsismo, enfim. Palavra essa que tem que circular mais. Processo com relação sinalagmática. Claro, e fazer uma crítica maior àquilo que eu chamo de solipsismo judicial. Esse é um ponto que as faculdades tinham que trabalhar mais,
as faculdades teriam que fazer práticas no sentido de audiências, de como o advogado tem que fazer perguntas. Há pouco conversávamos sobre isso, né? O descolamento da prática, claro, principalmente do processo penal, nos bancos de graduação. E engraçado é o seguinte, né, que os júris simulados ou as simulações que se fazem são simulacros, porque às vezes eles são presididos pelo próprio juiz, que é professor. Não, se é uma simulação, simula que um é juiz, simula que o outro é promotor, simula que o outro é advogado, simula isso. E outra, aproveita e corta os pés da cadeira. Coloca no mesmo patamar, simbolicamente, mas como você quer enfrentar um processo de poder e querem se empoderar, digamos, para usar essa palavra que está na moda, se você mesmo, na simulação, não se dá conta disso e reproduz. A relação assimétrica. Se reproduz. Na simulação. Claro, exato. Isso é terrível. Então, veja que importantes processualistas brasileiros, também não vou citar aqui os nomes, são meus amigos, e que já reconhecem isso, né? Se você pegar alguns livros deles, de 5, 6 anos atrás, coincidente, nesse período, quando saiu o meu primeiro exemplar, embora eu tenha escrito isso já há 20, 30 anos atrás, mas a coisa estourou mais quando eu escrevi o que é isso, decido conforme a minha consciência. E ali aparece essa discussão fortemente, e aí finalmente alguns processualistas penais se deram conta de que eles não podiam mais defender o livre convencimento, porque não adianta ele ser motivado, porque nesse momento eu só me preocupo com o consequente. A motivação ela é a priorística, não é? Porque a fundamentação é condição de possibilidade. E a condição de possibilidade é que eu não negocio. Advogado, nesse sentido, estrategicamente negocia, sim, estrategicamente. Mas ele não pode abrir mão nisto de uma advocacia de princípio. Isto é, a busca da questão das garantias constitucionais, constranger... Não transigir com as garantias constitucionais e dar conta das suas prerrogativas, eu acho que é um ponto de partida. Constranger epistemologicamente, esse constrangimento tem que ser feito, exigir uma accountability, uma prestação de contas mais fortemente, né? Isso tem que ser feito, e usar aquilo que eu tenho chamado, já escrevi um texto disso há tantos anos atrás, que é o fator Julia-Roberts, né? Que é aquela para dizer, olha, o juiz errou, o tribunal errou, a Suprema Corte errou, e quem está dizendo isso sou eu advogado, eu doutrinador. Isso quer dizer o quê? Se a doutrina não voltar a doutrinar, nós não temos chance nenhuma. Temos que parar de ser, a doutrina, entre aspas, tem que parar de ser glosadora de decisões tribunalícias. Então, isso tudo somado vai gerar, finalmente, esse quadro, esse estado da arte que está aí. Então, nós estamos atrasados. Digamos, se fôssemos médicos, nós não teríamos, talvez, inventado a penicilina ainda, né, fazendo uma comparação com o direito. Então, reaja, advogado, professor, reaja essa espécie de chikungunya brasileira, né, epistêmica, né, uma chikungunya epistêmica que se criou com esses livros facilitados, mastigados. Esses livros, então eles não fazem bem porque eles facilitam coisas não facilitáveis. Porque se você acha que o direito é algo simples, ele já não é aquilo. Tem a famosa anedota do Einstein. A mulher pergunta para ele, ele conta a sua teoria e ninguém entende nada. E a senhora insiste da plateia, conta de novo, não entendi nada. De outra forma, simplifica, facilita, mastiga, para usar os livros. Resuma, faça um resumão do resumo. Aí finalmente ele faz. Aí ele disse, agora entendemos, pois agora que entenderam, só quero comunicar, lamentavelmente, que isso já não é minha teoria, porque é impossível. Direito é isso. Entendeu? E nessa perspectiva assim, de fuga a esse realismo jurídico a partir do ponto em que a doutrina
não pode se submeter, né, aos tribunais. Como é que a gente pode relacionar isso nesse novo parâmetro, esse novo paradigma dentro do processo penal, que é a barganha penal, a justiça negocial? Quais são os riscos e ele se acentua ou não, né, tomando por base essa reflexão nesse novo contexto? Claro. Essa é uma questão importante porque, por exemplo, esses novos instrumentos, delação, leniência, etc., ela precisa ser aplicada sem o seu aspecto, digamos, utilitarista, né? O direito processual penal pode ser tudo, menos utilitarista. Prender para delatar. Eu não posso prender para delatar porque isso vai fazer bem à sociedade. Por isso que a primeira coisa que os alunos tinham que aprender na faculdade, e o advogado tinha que estudar, é essa questão do que é um princípio. E por princípio. Por isso que o Stoic Mojica, o advogado Sandoval, acho que é o nome dele, ou algo assim, ele atua por princípio. E a gente exige que as coisas sejam por princípio. E aí, nesse caso específico, quem fiscaliza a plea bargaining, essa da delação, agora nós chegamos ao ponto... já estão cumprindo pena, né? Sem denúncia. Sem denúncia, e outra, sem processo, sem nada. Que história é essa de que você pode divulgar as delações quando a lei claramente diz... Textualmente. Aí vem de novo. Eu tenho insistido há tantos anos, por vezes sou taxado até de positivista, como se isso fosse uma ofensa. Como se fosse uma ofensa. Lepra, né? Ou dizer assim, ou zika. Não, o positivismo tem as suas variações, é complexíssimo, nem se pode falar sobre positivismo em 2, 3 minutos, como as pessoas falam. O verbete sobre positivismo que sai agora no meu dicionário tem 50 páginas, porque são 11 tipos de positivismo. Aí alguém vai aparecer, o juiz boca da lei morreu do positivismo, agora vem o juiz dos princípios. Aí eu digo, o que você está dizendo para contribuir para a ciência jurídica? Então, nesse sentido, nós precisamos ver, por exemplo, que a lei tem que ser cumprida. É como no House of Cards, tem um exemplo do médico americano que no hospital se recusa a furar a fila dos transplantes, mesmo sendo presidente da República. Ele diz a frase, "It's the law." Acabou. Como assim? Por quê? Porque é lei. Agora, um amigo meu foi para a Alemanha... Nós não temos essa cultura da objetividade. Claro. O subjetivismo extremo. Sim, porque tudo vira Ângelo 2, né? Naquela história que eu gosto muito da minha peça preferida, que é Medida por Medida. Um amigo meu, um professor muito importante, esteve agora na Alemanha, e um juiz da Suprema, do Tribunal Constitucional levou ele para um museu. O museu fecha às 5, eles chegaram às 5:01. E uma senhora lá, bem potente assim, disse assim, os senhores chegaram atrasados, já fechou. Nem o Papa entra aqui agora. E o cara era do Tribunal Constitucional, enfim. E ela disse simplesmente que fechou, e não deu nenhum papo. Ele simplesmente se virou e disse para esse meu amigo, o professor, disse assim, é meio absurdo, mas ela está certa. Viraram, foram embora tomar uma cerveja. Assim funciona. É que nem o raio-x. O processo penal é que nem o raio-x do aeroporto. O processo penal é condição de possibilidade. Processo é condição. Nada pode fazer com que você possa dar o salto daquilo que eu chamo de dilema da ponte. Eu não posso pular um abismo, chegar do outro lado e depois voltar para fazer a ponte, pela qual eu já passei. Como é que eu cheguei do outro lado? Pela ponte. Como é que eu posso voltar? Isso eu chamo da aporia da ponte. Então, raciocínios teleológicos são esses. Engraçado. Isso para mim é terrível, que não está explicado nesse livro aqui. Esse livro aqui, eu explico isso que eu estou dizendo agora, que é o livro de diálogos, que são entrevistas que foram feitas comigo. Kelsen, que é um injustiçado, de certo modo, mal lido, o Kelsen diz que os juízes são incontroláveis.
porque ele já adivinhou isso. Muita razão. Muita razão. E ele disse que o juiz faz um ato de vontade, ou seja, um ato de política jurídica. As pessoas interpretam Kelsen como se ele fosse um exegeta e tal. Então, também estamos atrasados. Se fôssemos médicos, não teríamos inventado a penicilina. Coloca tomar decisão como um ato político. Claro. Como um ato de vontade. Então, aí o que acontece? Isso é ruim. Mas as pessoas acabam achando que é bonito dizer, e nas salas de aula se repete isso, dizem assim: primeiro o juiz decide e depois busca um fundamento. Ótimo! Com essa frase você acabou com todo o processo e disse: os advogados são inúteis. Quem disse a frase é um inútil, para dizer pouco, e portanto para que estudar? Logo, essa é uma concepção empírico, do empirismo rasteiro, do empirismo que é a questão do realismo. O realismo é uma forma de empirismo. Isso quer dizer o quê? Sofisticadamente, um não cognitivismo ético. Significa que eu não tenho nenhum critério objetivo que faça com que eu decida sobre algo, ou seja, não tem nenhuma possibilidade. Isso é péssimo porque isso faz com que nas relações de poder o juiz decida como quer, o tribunal decida como quer. Logo, lei não vale nada, processo não vale nada e o advogado não vale nada. Então, não vale nada também a democracia e o Estado de Direito nessas circunstâncias. Então, provavelmente é isso. Para eu pegar um ganchinho aqui, né, trazer o debate para a questão pré-processual, que é o objeto desse curso, né, claro. Que óbvio, a gente não limita a discussão a isso, mas pegando exatamente um gancho nessa sua última fala. No processo penal, que em regra nós temos um regramento, uma normatização, uma regulamentação exauriente, né, exaustiva, e mesmo assim a gente tem esses problemas, como a gente pode esperar um resultado diverso da presidência do inquérito policial se nós temos uma regulamentação que está ali em pouco mais de 10 artigos no comecinho do Código de Processo Penal, que sofreu pouquíssimas alterações de 1941 para cá. Então, se a gente observa, se a gente se preocupa com essas questões, para pegar aqui um gancho em uma expressão anteriormente falada aí de Vossa Lavra, o privilégio cognitivo do juiz, mutatis mutandi, né? O privilégio cognitivo da autoridade policial em sede de inquérito, como a gente pode, de certa forma, trazer um mínimo de segurança, de objetividade ou mesmo de parâmetro para quem está lá na linha de frente dessa atuação, os advogados, notadamente, possam fazer frente, né, se contrapor a essa questão do decido conforme a minha consciência, não em sede do processo, mas e sim na investigação. Bom, a primeira coisa por exemplo, não sei se necessitaria ser de legiferenda ou não, mas se o Ministério Público tem poder investigatório, só para começar, ele tem que ser obrigado também a investigar a favor da absolvição, da defesa, porque ele é um fiscal e, portanto, não pode se comportar como uma mera parte. Na Alemanha isso é muito claro, o Ministério Público tem poder investigatório, mas quando ele descobre uma prova a favor da defesa, ele é obrigado a levá-la. Aliás, ele é obrigado a investigar sem, teleologicamente, ter a finalidade para buscar a prova da condena. Isto me parece um princípio fundamental que tem que valer também para a autoridade policial. Mas não é a regra ministerial. Mas aí não é a regra ministerial e também não tem sido a regra inquisitiva da polícia. A polícia também deveria agir desse modo, mas aí o advogado tem que fazer todo o processo de constrangimento no sentido que eu chamo, né? O dicionário agora vai ter um verbete, constrangimento epistemológico. Ele tem que fazer todo o constrangimento para que as garantias processuais sejam cumpridas. Tem que fazer isto a cada gesto, a cada ato da autoridade policial, nesta fase pré-processual, ela tem que ser buscado a judicializá-la. Ainda na fase pré-processual. Ainda bem, buscar no sentido de que o advogado está sofrendo, o seu cliente está sofrendo violações de seus direitos. Por quê? Porque se for mal feita essa prova, pode ser fatal. Então, de algum modo, você tem que fazer uma filtragem hermenêutico-constitucional e fazer uma releitura de determinados institutos pré-processuais,
fazendo um banho de imersão constitucional para, garantisticamente, eles sejam lidos agora sobre esse outro olhar, não esse olhar inquisitivo, porque é muito claro, me parece que não há hoje, seja, se você pode dizer, que há um sistema acusatório, sim, acho que é unânime praticamente, a não ser o NUT que diz que há dois sistemas, um da Constituição e outro Código de Processo, eu não sei como se um plano normativo legal se submetesse ao plano constitucional. Claro. A gente pode dizer que o sistema é acusatório, mas a questão passa pela que eu acho interessante essa tese, que é a da gestão da prova. Mas exatamente porque é pela gestão da prova, e se o sistema é acusatório, então, ele não é mais inquisitório. Então, eu ainda não entendi por que até agora, nós não fizemos uma adaptação do CPP a esse novo modelo, e segundo, como a jurisprudência ainda não acatou, e penso que aí nesse caso também os processualistas tinham que trabalhar fortemente numa união com os constitucionalistas para que se faça esse, digamos, uma construção de releitura desses institutos pré-processuais, para que nenhum deles possa ser feita de forma, digamos, em que prevaleça uma teleologia do inspetor, uma teleologia da autoridade policial, ou seja, eu sei que fulano é culpado e agora eu vou buscar... A dissonância cognitiva. Isso. Eu não falo muito nessas coisas cognitivas e tal, porque a hermenêutica não lida com isso, né? Mas pode chamar disso se quiser. Acho que o professor Auri Lopes ele aborda essas questões. Isso. Assim, eu não, essas questões são questões de nomenclatura, a hermenêutica não trabalha com isso, mas pode chamar disso, pode estar correto, deve estar. E nesse sentido, isso é pernicioso, porque se eu tenho... Qual é a diferença disso do tempo da Inquisição, em que eu te acuso de herege e depois te extraio a prova, para demonstrar que eu não errei? Claro, se não for por nada eu não quero errar. Mas esse é um problema de um paradigma ultrapassado, porque, por favor, isso tudo só funciona se você se der conta de que nós não estamos mais no paradigma da filosofia da consciência, em que um sujeito determina o sentido do objeto. Os sentidos se dão intersubjetivamente. Você já notou que a democracia no mundo, ela se instaurou, embora as duas guerras, e que as duas guerras, no fundo, ajudaram também na democracia, justamente depois do giro linguístico e o ontológico linguístico. Por quê? Porque aí nós passamos a ter uma linguagem pública. A grande questão do processo... Não há mais detentores dos significados. Claro. A grande questão do processo penal, do inquérito, fase pré-processual, como queiram chamar isso, está na superação da linguagem privada. Eu não quero saber se você é juiz, delegado, inspetor, eu não quero saber o que você, da sua questão interior, a sua linguagem privada. Pessoal, que aí é fruto da sua experiência pretérita, né? Dos seus traumas, isso, etc. Não me importa isso, e não pode importar para a democracia. Aí o Wittgenstein, eu falo muito isso no Hermenêutica, várias vezes, eu devo citar Wittgenstein aí umas 15 vezes, da discussão da linguagem privada e da linguagem pública. Não há linguagem privada na democracia ou no direito. Ela existe, mas ela sofre, ela tem que sofrer. A linguagem privada é a sua barbárie interior. Digamos assim, esse monstro da modernidade que foi importante para superar a pré-modernidade, mas depois ele acabou se tornando forte e acabou se tornando um próprio inimigo da democracia. Então, isso que vem de dentro, que é a sua subjetividade, ela tem que ser constrangida, daí o constrangimento epistemológico, de toda a linguagem pública. Que linguagem pública é essa? Da democracia, dos processualistas, da doutrina, da jurisprudência, que tem que constranger. Eu tenho que amarrar essa sua barbárie interior, a sua, minha, todos, para impedir que você
solipsisticamente, a palavra solipsismo, né, significa Selbstsucht, ou o solipsista é o Selbstsüchtiger, aquele que é o viciado em si mesmo. Uma determinação unilateral. É o viciado em si mesmo. Traz isso para dentro do inquérito policial e tente democratizar esse inquérito. Esse é o desafio. E eu acho, professor, que com relação ao inquérito policial, que ainda é uma predominância, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o teor inquisitivo, né, desse instrumento pré-processual que visa reunir elementos indiciários, etc. E diante dessa nova formatação que a gente tem, né, que tem que levar em conta os parâmetros democráticos, do Estado de Direito, da legalidade, etc. Como nós podemos forçar com esse constrangimento epistemológico que quando uma autoridade policial que preside um inquérito, ele está em si mesmado, por assim dizer, como nós podemos forçar esse constrangimento através da fusão? Acho que seria esse um termo apropriado. Forçar a fusão de horizontes, tanto do plano legal, do plano da linguagem pública, como o senhor colocou, daquela perspectiva pessoal, a tomada de decisão intimista, né, que aquele ator, aquele sujeito está levando adiante. Bom, aí é a questão da estrutura. Nesse caso, a estrutura tem que ser mais forte que o intimismo, como você chama. Então, essas tentações da modernidade, elas têm que ser estancadas. Como se faz isso? Se faz isso, e nós estamos atrasados ainda porque os processualistas, constitucionalistas, enfim, que tratam disso e os tribunais deveriam de há muito já, depois passados 28 anos da Constituição, deveriam já ter construído uma doutrina. Veja que nós temos hoje doutrina sobre o carnaval, você sabe os quesitos, né? Já existe quase uma epistemologia do carnaval, mas nós não sabemos o que é crime insignificante. Nós não sabemos o que são garantias. Hoje, todos os tribunais da federação, dos estados, ainda invertem o ônus da prova. Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Em caso de tráfico, principalmente lá no nosso estado, a gente observa tráfico e furto. Crimes patrimoniais e relacionados à droga. Tráfico e furto. Ora, o que é a inversão do ônus da prova se não é uma inquisitividade levada ao seu mais alto grau, como se fosse possível buscar, e aí vem uma outra chikungunya epistêmica, que é uma espécie de zika do direito, que é a tal da verdade real. Que não tem, ninguém sabe disso. Se você fala isso se você fala com os filósofos riem disso, porque eles dizem, como assim vocês estão falando de verdade real? O que é isso? E aí vem o pior disso. O pior não é você defender a verdade real. O pior é quando alguém quer explicar o que ela é. E quando explica, ela explica com um mix, em que ao mesmo tempo você está na pré-modernidade, numa ontologia clássica, e ao mesmo tempo você funde isso com o sujeito da modernidade. Como assim? Cara pálida. E esse é o problema. Claro, se você pega tudo isso, traz isso para dentro do inquérito, depois traz isso para dentro do processo, e aí a pergunta é, como fazer democracia? E aí vem toda a questão. Mais fortemente, qual é o papel dos juízos morais? Isso é outra questão fundamental. Quer dizer, qual é o papel dos juízes morais? Em alguns pontos delicados eles também presentes, né? Eles ficam de fora ou de dentro? Ora, essa é uma questão que tem que ser enfrentada, e que isso não significa em nenhum momento assumir uma postura positivista. Que positivismo, eles têm que fazer uma outra entrevista de 2 horas para explicar isso, para nós não fazermos até injustiça com algumas posturas positivistas, né? Então, essa discussão sobre eu falava mesmo sobre o quê? Estava falando agora sobre a questão do inquérito policial dentro da democracia e a fusão de horizontes e como isso pode servir para um constrangimento, para superar a visão intimista, né, que a autoridade policial ela pode levar adiante
nesse cenário, quem é inquisitivo, que ainda está descolado do ambiente democrático, né, que está lá regulamentado no início do século XX, né, ali no comecinho da década de 40. Então, era... Sim. O papel da moral, eu dizia, né? Porque tudo isso são os juízes morais. Aí eu peguei o gancho tinha me escapado. A moral não corrige o direito, não há nenhum problema de você dizer isso. Aliás, na democracia isso é assim, porque... E eu vou te dar a fórmula para você, demonstrar que isso está correto. Se você disser, ou se alguém disser que a moral corrige o direito, ou pode corrigir o direito, você pergunte na sequência quem pode corrigir a moral. Como não tem resposta, alguém vai dizer outra moral que corrige a moral, e eu vou dizer, mas quem corrige a moral, que corrige a moral? Chegaríamos numa moral fundamental, uma espécie de Grundmoralität, em alemão, alguma coisa assim? Como poderia fazer isso? Claro que não, o direito serve exatamente para estabelecer um fim nessa discussão. Para nós dois discutirmos se prova ilícita é possível ou não possível. Moralmente, nós já discutimos e colocamos na Constituição. Aí nós botamos nossos juízes morais políticos e dissemos, nós queremos uma sociedade em que eu não possa torturar, o Estado não pode fazer ilegalidades. E isso é um momento histórico adequado. Nós já discutimos isso. Sem maiorias circunstanciais, algo que o clamor, né? Num segundo momento, resta ao juiz aplicar isso. Isso não é nenhuma forma de uma volta a uma espécie de originalismo ou uma espécie de positivismo clássico. Obviamente que não. Aliás, o positivismo nas suas formas aposta na discricionariedade. Logo se vê que eu, antidiscricionarista, não seria um positivista, seria sempre um não positivista ou um antipositivista. Eu não gosto nem da palavra pós-positivista por causa desses neoconstitucionalismos que tomaram conta aí, que acabam disfarçados, decidindo como querem e ainda se apresentam como, eu estou falando de um lugar dos princípios ou dos valores. O que são valores? Pergunte para Habermas o que ele acha sobre a discussão dos valores, que ele fica extremamente irritado, porque valores são coisas contingenciais. Você vai querer dizer que um dispositivo do CPP que trata do inquérito deve ser mantido desse modo, inquisitivo, porque afinal de contas é o único modo de retirar a verdade ou confissões. Existe uma apreciação de valor seu, não é meu, e não é dos democratas. Logo, quem vence essa disputa? Não é melhor confiar na Constituição e, portanto, fazê-la banhar todo esse sistema e fazer uma reforma, obviamente, né? E já há alguns avanços no sentido de no júri não poder usar peças de inquérito. Isso são avanços que aos poucos vai se conquistando, né? Mas com o aumento da violência e o clamor popular, e como não se investiu em presídios, e portanto os presídios viraram masmorras medievais, né? Nós não temos muito clima para chegar nisso que você quer ou que eu quero. A gente tem problemas mais gritantes hoje diante desse cenário. Porque se os políticos fizerem isso que nós estamos dizendo, aprovando leis, digamos, mais garantistas, eles serão avaiados ou açoitados pela malta. E as rãs querem um rei. Hoje as pessoas estão pedindo pena de morte, estão pedindo mais punição, estão pedindo chicoteamento, sei lá. As pessoas vibram quando morre um monte de gente no presídio. Esse é um imaginário perigoso que nós criamos. Por quê? Porque também o direito falhou. Talvez porque muitos pensaram, eu dizia isso há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, e o Hamilton repetia essa frase também, a gente brincava muito, eu dizia isso, o direito penal não serve para resolver problemas. Cria problemas. Ele é o maior problema. Isso é um paradoxo. E
se você quer usá-lo para resolver problemas, você vai criar mais problemas. Ele costuma pegar situações não problemáticas e transformá-las em problemas, e situações que já são problemáticas e aumentar a intensidade desse problema. Claro, os presídios são a maior prova de uma autopoiese do sistema do crime. É uma autopoiese, porque ele reproduz o crime, piora o criminoso, fortalece as facções, mas isso é um péssimo negócio. E a gente continua investindo nisso. Claro. Esse é o maior. Então, nesse sentido, eu dizia há muito tempo, venho dizer, que eu não quero que as pessoas gostem dos presos ou que sejam humanitários. Eu quero que façam no mínimo. Então, se você não quer ser humanitário, ok, esse é um problema seu. Mas faça no mínimo um raciocínio, aí sim, utilitarista. Pense que você gasta 5 mil por mês com um preso. Para torná-lo mais perigoso, mais violento. Então você está pagando para isso? Mas você é um idiota, então. Você está gastando mal o seu dinheiro. Não é melhor gastar isso para ele sair igual ou melhor? Mas então, não o maltrate. Faça um sistema melhor. Não, a gente não. Eles querem piorar o sistema. E aí não investem. E aí criam isso tudo que está aí. Já foi-se o tempo que prisão era sinônimo só de faculdade do crime. Hoje, para além de uma faculdade do crime, ela é também um escritório do crime. Né? O crime, a criminalidade, o crime organizado, ele é gerenciado a partir das unidades prisionais. E assim, esse discurso simplista, demagógico, populista que a gente vê em geral, né, tenta, digamos assim, não descortina o problema de fato e aí faz uma heurística que acarreta no imaginário popular distorcido, acreditando que isso, mais prisão, mais cadeia, mais, enfim, mais do mesmo, vai resolver quando a gente sabe que vem se agravando, vem piorando esse problema aí de uma forma descontrolada há um bom tempo, né, professor? E tem coisa, e tem algo que a gente nem falou ainda sobre inquéritos ou sobre investigação. Os números são absolutamente estarrecedores. Homicídios no Brasil não se apura 10% dos homicídios. Numa época eu cheguei a fazer uma pesquisa, né, quando procurador de justiça, tantos anos, somente chegavam processos no tribunal de prisões em flagrante. Isso aí é sintomático da forma da investigação, da atuação policial que a gente tem, né? Isso aí por si só levanta um dado da seletividade da atuação policial, né? Porque isso aí em regra se dá em ambientes de vulnerabilidade, né? Que estão, enfim, longe dos grandes clubes e condomínios fechados e, enfim, a gente sabe muito bem que isso é uma forma de perpetuar, né, a mesma clientela que sempre vem sofrendo nas Você já se perguntou por que no furto e em outros lugares não tem delação premiada? Porque ela é premiada mesmo, é prêmio. A delação sempre existiu, né? Claro. Pega lá, forçava um e levava um para um canto, outro para o outro, e aí você tinha uma delação. Agora, mas não tinha benefício. Né? Hoje ela é premiada, 420 anos se transforma em 10, 11, aquele cálculo aí. Prisão domiciliar. Então, quando se dizia, né, variou um pouco, né, nos meios e no produto final, mas eu dizia, reproduzindo uma frase contada pelo delator Rangel, isso lá nos anos 80, 90 já, que la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. E isso continua. Claro, agora vai dizer, mas estão pegando os grandes. Mas é uma parcela dentro dos grandes também que é marginalizada ou que foi dada por perdida, digamos assim, como foi o caso lá do Eduardo Cunha, quando sim, claro, o sistema... Ou do PT mesmo, na ação penal 470. Claro, o sistema não bota prego sem estopa. Agora, acho que o mensalão é um divisor de águas. Né? Acho que o direito brasileiro... Antes da Lava Jato ainda. Antes da Lava Jato. Acho que o mensalão é a MDM. Antes do mensalão, depois do mensalão. Porque aí a comunidade jurídica, no processo penal, enfim, não se deu conta
de que mudou a regra do jogo, aí sim. E muitos se calaram naquele momento, acredito eu, do alto aqui da minha ignorância, que por uma questão política era um adversário circunstancial, então se está fazendo com ele não tem problema. Claro. E depois aquela frase Claro. do Brecht, né? Claro. Levaram primeiro os comunistas, depois levaram, Claro. e no final das contas só sobrou. Sim, e depois naquele momento, depois pagaram o pato nisso também. Então, nesse sentido aí, o processo penal, ele acabou tendo uma virada, porque há uma certa classe média, digamos assim, com o imaginário, entenda bem esse conceito, né, pequeno burguês, eu diria assim, com todos os problemas do conceito, ela chega moralisticamente ao poder. O que é o poder aí? Chega na magistratura e no Ministério Público e na própria Polícia Federal. Novos atores chegam nesse patamar e acabam aí virando esse jogo. Quer dizer, eu ainda acho que a dogmática jurídica foi a grande perdedora do mensalão e depois na Lava Jato. Se aprofunda atualmente. Exatamente, por isso que eu escrevi o texto, já não se ensinava processo penal depois da Lava Jato. Por que de novo? Você não vai ter democracia no processo penal ou na aplicação do direito se você não enfrentar o problema do privilégio cognitivo ou do problema do instrumentalismo do processo, e serve para o processo civil, e serve para o processo penal, e serve para o inquérito policial. Se você não tiver condições de fazer o controle de quem decide, quem determina, quem nega, quem faz a prova, quem busca a prova, etc., você vai continuar correndo atrás da máquina, o direito vai continuar sendo caudatário de um realismo tardio, realismo no sentido realismo jurídico, em que o direito é aquilo que o judiciário diz que é, a investigação é aquilo que a polícia diz que é, e a denúncia será aquilo que o Ministério Público escolher para dizer que é. Arbitrariamente, discricionariamente. Por que e a gente discricionariamente? não tem essa... Por quê? Porque a palavra discricionária acabou sendo incorporada como algo normal e bom, com uma espécie assim... Naturalizou-se. Naturalizou-se. Sabe como é que ela se naturalizou? Com uma espécie de caixa chinesa, assim, carratino, que é você cria uma espécie assim de um bode expiatório. Você admite a discricionariedade com a frase discricionariedade sim, arbitrariedade não. Diga-me qual é a diferença das duas, em que eu digo que a prova, a nulidade sem causar prejuízo, ela não é nulidade. O que é prejuízo? Se você não discute o que é prejuízo, você engole essa questão de um princípio. Aí, de novo, problema da teoria do direito, princípios gerais do direito, axiomas do século XIX, que tinham uma função, podem ser recepcionados num sistema que tenha princípios constitucionais que atuam no código lícito e ilícito, que é a grande questão de que o princípio é um padrão. Por isso que o pas de nullité sem grief, que é não é nulidade sem prejuízo, que traz grandes prejuízos ao acusado no processo que é penal brasileiro. simbolicamente, ele demonstra o fracasso do processo penal. Porque Como a gente ele não pega enfrentou o processo civil sem desenvolver uma postura crítica apropriada para o cenário do processo penal, a gente tem esse tipo de distorção, e aí a chancela dos tribunais, inclusive do STF, né, vem para bater o martelo e assim... Olha, quem está assistindo, anota aí, olha o habeas corpus 103.525, em que o Supremo Tribunal diz que não há nulidade sem prejuízo, em que, de novo, aí não foi cumprida a lei
o 212. E o que é isto, o prejuízo? Porque muitas vezes, com base naquela nulidade ou que está se alegando, se gera uma condenação ou se agrava uma condenação que pode subir de um patamar baixo para um alto, ou de uma não condenação para uma condenação, e se alega que isso não é prejuízo. Então, se isso não é prejuízo, passar meses, anos a mais na prisão que a gente tem, o que é o prejuízo, se não é? O Brasil é um país estamental e está cheio de compromissos, digamos assim, compadrios epistêmicos. E isso, uma sociedade assim, muito compadre nessas questões teóricas que as pessoas não se enfrentam. Quer ver? Eu fui o primeiro e joguei duro isso todo o tempo em cima, né, do 212, que tinha que cumprir o 212. Fiz de tudo. Como procurador de justiça, aleguei nulidade todo o tempo de que toda vez que não se cumpria o 212, e olha que eu escrevi muito sobre isso, 212 diz, juiz só fará perguntas complementares das testemunhas. E ainda hoje a gente tem juízes aí que começam... Esse episódio do Batoca é um deles. Agora, então é nulo, porque aí esse 103.525, habeas corpus, vai mostrar que o cara pegou 8 anos e meio e não demonstrou prejuízo. Poxa, toda a prova foi feita pelo juiz. Nem o promotor parece que estava presente. Não há nulidade. Agora, por que isso acontece? Porque quem escreve esse tipo de coisa não sofre constrangimentos epistêmicos. Quando saiu o 212, o STJ, a primeira decisão do STJ citou o Luiz Flávio Gomes e o Guilherme Nutti. Um disse que não havia nenhum problema de continuarem a antiga lógica e parece que, até eu posso pegar aqui, mas eu acho que sei de cabeça, o Luiz Flávio Gomes chegou a dizer que, olha, tem que seguir uma certa tradição, não sei o que, do juiz fazer as perguntas. Como assim? Isso passou, isso começou a ser repetido. Até os advogados engoliram isso e depois se queixam, claro, quando o juiz, quando ele quer fazer uma pergunta, quando só ele poderia fazê-la, o juiz se mete ou faz interferência. Mas culpa de quem? Culpa da doutrina que ficou compadre, criou um certo compadrio epistêmico e ninguém critica ninguém porque todo mundo faz palestra junto, depois lecionam juntos e eu posso ser amigo de alguém, mas posso discordar. O fato de eu discordar não pode fazê-lo meu inimigo. Aí no Brasil hoje, quando você discorda, as pessoas... essa cultura da intolerância, né? Uma certa cultura da intolerância. O 212 me parece um divisor de águas também, que mostra, assim como essa questão da nulidade, um forte indício simbólico do fracasso da questão da construção e da gestão da prova. Prova, processo, inquérito, fase pré-processual, tudo isso está junto. Se você pode pegar uma prova ilícita lá na fonte, você não pode deixar. Você tem que, como isso vai repercutir depois, cristaliza. Você tem que ir antes ao judiciário. O judiciário vai negar. Insista. Faça o seu papel. Né? Faça seu papel. Insista, porque você já registrou. Você pode perder o seu habeas, enfim, porque foi feita uma prova. Tal. Mas você junta depois, porque você avisou de que isso estava presente. E em sede recursal isso pode... E você coloca de novo, entende? Então você... Até surgiu um juiz que, como o Alexandre, por exemplo, que daria, o Rosivaldo, que daria um habeas corpus desse, porque tem uma visão mais... não inquisitiva, e com isso veria o seguinte: olha, por que eu só tenho que cuidar da fase processual, se tudo vem de uma fase pré-processual?
quase tudo se produz no inquérito, hoje em dia, em termos probatórios do processo penal. E por que eu tenho que, hermeneuticamente, a noção de cuidado, né? Por que eu tenho que não cuidar devidamente dessa fase pré-processual, se 90% ou quase tudo depende daquilo que você construiu ali? Tem-se essa falsa impressão de que o advogado ele é desnecessário nesse primeiro momento, mas a gente sabe muito bem que ele pode impedir violações, ele pode passar a construir desde já uma tese defensiva, produzir uma contraprova, né, fazer a investigação defensiva, fiscalizar a cadeia de custódia da prova, tem uma série de questões fundamentais que podem ser abordadas. Fazer até uma ata notarial. Perfeito. Dependendo das circunstâncias, se o delegado não aceita nada disso, construa a sua. E contraponha no momento. Contraponha, entra com habeas corpus, entra com correções, tudo. O estoico mujique, você tem que insistir, o trabalho do advogado é estoico, ele sofre, mas ele tem que construir, só porque ele levanta dá certo, porque o personagem conta a história no filme, que o espião conta a história do pai dele, que falava desse estoico mujique, que o cara apanhou tanto da polícia e ele levantava, e apanhava ele levantava, e apanhava ele levantava. E sabe por que ele não morreu? A polícia não matou ele, porque ele levantava, e eles, depois de bater umas 10 vezes nele, que ele levantava de teimoso, eles não o mataram e foram embora porque respeitaram a capacidade de se levantar. A capacidade de se levantar, por isso estoico mujique, né, que quer dizer aí o camponês, o mujique, né, o estoico camponês, que resiste bravamente à polícia do czar. Esse pode ser o papel, ou deve ser o papel do advogado? Esse é o papel do advogado, né? O papel do advogado é ser chato nesse sentido. Eu quero dizer para vocês que antes de eu ser Ministério Público, eu fui advogado por alguns 3 anos, por aí, 4 anos. E fiz um concurso, passei, acabei, eu achei que era eu vislumbrava a Constituição que vinha logo ali, eu entrei em 86, mas eu quero dizer para vocês que eu, na época, isso, imagina, 86, você nem sei se tinha nascido, enfim. Antes da Constituição. Então, eu entrava com um habeas corpus por semana, sobre o mesmo fato. Enquanto promotor? Não, enquanto advogado. Como advogado. Depois como promotor também fazia isso, mas aí era mais fácil porque eu poderia tomar decisões, enfim. Mas como advogado... na seara do privilégio cognitivo, claro, do Ministério Público também, de certo modo. Sim, e aí como advogado, eu fui admoestado na época, jovem, imagina quantos anos eu tinha, jovenzinho, eu fui chamado pelo juiz da comarca e que disse, olha, você está começando agora, então o seu habeas da semana passada, porque você está entrando um habeas por semana para tentar tirar o réu, e isso, imagina como era em 86, imagina como era prazos, como se funcionava. Então eu entrava por fonograma, eles se irritavam muito com isso, porque eu explicava no fonograma, que entrava e ia rápido. E aí o juiz, depois ficou meu grande amigo depois, ele disse, olha, isso vai pegar mal para a sua carreira, porque você vai passar a ser mal visto, porque fica, digamos, enchendo o saco, entre aspas, tumultuando, e os desembargadores do tribunal não gostam disso. Eu continuei fazendo igual desse negócio, porque até soltar o cara, há um momento que eu soltava o cara, sabe? Eu acho que eu fui um bom advogado, depois eu acho que por isso também fui um bom promotor. Eu ficava insistindo nisso, eu não tinha nenhum problema de que alguém torcesse o nariz, que afinal de contas... Se formos nos importar com isso, não fazemos absolutamente nada. Não, eu podia fazer outra profissão, né? Podia pegar outra coisa, podia ser engenheiro. Engenheiro não se incomoda com o tribunal, né? Faz outra coisa. Padre, isso é mais fácil, né? Nós estamos inseridos certamente numa problemática muito mais ampla, né? Essa questão do decido conforme a minha consciência, a questão da naturalização da discricionariedade, né? Para pegar aqui uma citação do sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele diz que um dos principais papéis da ideologia
é exatamente naturalizar um dado construído, né? E aí talvez a gente tenha a naturalização da discricionariedade como um mote da ideologia do decido conforme minha consciência, e tudo isso está muito atrelado, muito arraigado na cultura judicial brasileira, inclusive com reflexo na fase da investigação que é levada pela autoridade policial no inquérito. E aí, professor, eu sei que assim, já falamos muito aqui, mas pegando um gancho final, para a gente finalizar esse momento, nós temos que, em 2016, tivemos uma alteração no inquérito policial, a partir da alteração do Estatuto. O que é que o senhor acha que a OAB, a Ordem, que tem um papel histórico, o que é que ela pode fazer, né, diante desse contexto, seja para barrar o avanço punitivista, seja para, digamos, amenizar, né, as tensões que existem nessa fase investigativa, que muitas vezes não contam com a colaboração dos atores envolvidos? Há alguma possibilidade da Ordem interferir do plano supraindividual nessas questões? O senhor vislumbra alguma possibilidade? Claro que sim. O papel da Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados é o único país do mundo em que a Ordem dos Advogados está na Constituição e tem a prerrogativa de entrar com um ADI. Conselho Federal. O Conselho Federal da Ordem, ele está legitimado, né? O Conselho dos Médicos não, mas a Ordem dos Advogados sim, e não precisa nem relação de pertinência, né? Isso então, é uma situação subutilizada. Pois é, subutilizada. A Ordem dos Advogados, nesse sentido, tem que se constituir na instância constrangedora de todos os atos e de fazer o cumprimento. Com agora, por exemplo, eu ajudei a fazer a ADC 44, são as duas estão juntas, e não ganhamos, mas acho que tem que insistir. Fizeram um papel. Fizemos o papel e tem que insistir, tem mais gente que tem que escrever sobre isso. Todos os dias os professores têm que escrever isso. Isso não é uma luta individual, não é nem uma luta só da OAB. Os professores têm que criar um imaginário garantístico. Os professores têm que fazer essa criação. Agora, por exemplo, a OAB demorou a entrar com uma ação com relação às conduções coercitivas. Eu escrevi um texto duríssimo, né, que teve mais de 100 mil leitores, só um dia e meio, quando o ex-presidente Lula foi conduzido daquele modo. Mas antes disso eu já dizia que conduzir coercitivamente do modo como estavam fazendo era uma espécie de prisão. E prisão por 1 minuto, por 1 hora já é prisão. E eu denunciava isso, aí denunciei mais fortemente. O OAB demorou um pouco, mas enfim, ainda bem, antes tarde do que nunca. E eu até fiz um texto no Conjur, que eu acho que é um texto sobre as abusividades, que ali eu misturo um pouco com a questão do cumprimento da lei. Eu acho que esse é um texto que vocês... Agora de março, agora faz 3 ou 4 semanas atrás, 2, 3 semanas, a inconstitucionalidade, ilegalidade, abusividade e ilegalidade das conduções coercitivas. Isso é bom para os alunos, profissionais que veem esse vídeo, enfim, essa entrevista. Ali tem 2 aspectos importantes. Por que é que a lei tem que ser cumprida numa democracia, e por que é que o Código de Processo Penal, já de 41, era mais avançado do que quem o aplica hoje. Repetindo, a literalidade do Código 41, 43, da década de 40, é mais avançada do que o voluntarismo de quem interpreta hoje esse dispositivo, lendo onde está escrito prévia notificação, leia-se não precisa prévia notificação. Ou seja, só para demonstrar de novo como isto acaba se criando também, não só por uma naturalização, mas naquilo que já que tu falasse do Pierre Bourdieu, eu estudei muito isso na década de 80,
e até 70 um pouco, em que o poder de violência simbólica do establishment jurídico dogmático, que a gente não sabe onde está, não, também não é uma entidade metafísica, assim, mas eu chamo de establishment jurídico dogmático, o poder de violência simbólica é tão grande que uma punição coercitiva dessa causa, por exemplo, que o emissário não coage, não precisa. Quem age é o receptor, ele aceita. E esse é o problema. Aí falhamos. A doutrina só tem sentido quando ela tem um caráter normativo. A doutrina tem que dizer como se faz e não simplesmente correr atrás. A doutrina tem que chegar antes de dizer como deve fazer, senão ela não tem sentido. Esse é o ponto que me parece fundamental. O devido processo legal é o ponto que tem que estar presente em todos os habeas corpus. E outra coisa, ter em mente que hoje ser legalista é um gesto revolucionário. Defender a Constituição é um gesto revolucionário. Não há nenhum problema. Uma professora me admoestou numa banca em que eu disse que era um absurdo que não se cumpria a literalidade do 212 do CPP. Ela disse, então você é um positivista. Colocou pejorativamente. Exatamente. Eu disse, bom, defender a letra da lei, uma sinonímia, não há nenhum problema. Isso não quer dizer ser positivista. Pode até ser, mas pode não ser. Não há por exemplo, mérito em ser. Agora, não cumpri-lo também é um ato positivista no sentido de um positivista realista, porque o realismo jurídico é uma forma de positivismo. E esse é o ponto que os nossos realistas, paradoxalmente, se dizem pós-positivistas e ao mesmo tempo são realistas, sem saberem que o realismo é uma forma de positivismo. Essa é a parte até um pouco engraçada da teoria brasileira. Então, pessoal, aqui estou maravilhado, né, com as brilhantes colocações aqui, enfim, troca de conhecimentos que tivemos a oportunidade. Professor Lênin, muito obrigado por nos receber aqui na Unicinos. E aqui vai ficando o nosso muito obrigado, sem antes eu deixar aqui o recado de que estamos fazendo uma parceria com o professor Lênin, né, a Livraria do Advogado, a editora Livraria do Advogado, para distribuir aos matriculados o livro Hermenêutica e Jurisdição, Diálogos com Lênin Streck, que são quantas, professor? 130 perguntas. 130 perguntas aqui que dissecam, né, os mais variados. Se você quiser, por favor, professor, faça uma apresentação para a gente. Olha, foram 4 entrevistadores, um juiz lá da Paraíba, que é o Bianor Arruda, que é o juiz federal, doutor em Direito, um mestrando da UERJ, que é o Diego Ribeiro, e mais o Rafael Dalla Barba, que é mestrando aqui na Unicinos, e o doutorando Daniel Ortiz Matos. E eles subdividiram, o livro está subdividido em temas como a questão do que tipo de perguntas que se faz sobre as diversas matérias. Sobre o ensino, a parte 1 é sobre o ensino, a parte 2 é sobre a minha crítica hermenêutica do direito, como ela funciona, a decisão judicial e realidade brasileira, é uma questão, tudo isso que nós falamos, certo modo aqui, sobre o processo judicial, toda a discussão aqui, e a partir disso, tudo que você imagina, os meninos foram duros, eles perguntaram desde como se forma a resposta correta, o que são casos difíceis, como o problema da moral, da subjetividade, o problema do positivismo, o que é decidir por princípios. Professor, o que seria uma decisão por princípio? Aí eu longamente explico. Aí isso quer dizer que para o senhor julgar por princípios é diferente de julgar teleologicamente?
Aí eu respondo, aí vem o mesmo entrevistador. Por que a tese valorativa não lhe agrada? Aí eu respondo. Mas então qual é a resposta correta para isso? Aí eu tento responder. Depois vem, na sequência, tirando aleatoriamente, o que o professor acha do artigo 489, que trata da ponderação. Aí eu falo dessa chikungunya brasileira, né, que é o modo como se aplica a ponderação. Qual é a retirada do livre convencimento do CPC, que eu fiz a emenda. Tudo isso está aqui. Então, são longas perguntas, são 260 páginas e tem uma amostra, né, que eu brinco com uma questão aqui, mas que é muito séria, né, que a aplicação da pena no Brasil, nós não conseguimos construirmos doutrinas sobre a aplicação da pena, te dá conta? Então a gente constrói doutrinas para saber o que é carnaval, o que são quesitos para o carnaval, sabemos muito sobre o carnaval, temos quase uma epistemologia sobre o carnaval. Quando desfilo na escola de samba, nós temos uma doutrina sobre a escola de samba. Os professores já não tenho nenhuma vergonha em dizer que não dá para misturar moral e direito.